Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você e nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. E a nossa temática dessa tarde é Diante dos Deuses Imaginários. Meus irmãos, quando nós olhamos para as culturas passadas, quando nós olhamos para a Bíblia, enxergamos, por exemplo, a Grécia. Lembra quando Paulo foi para Atenas, foi para a Grécia, em Atos capítulo 17? O contexto que ele estava vivendo ali, estava presenciando, era de vários deuses. Então ele chegou em Atenas e ele viu altares levantados para diversos deuses. E tinha tantos deuses, que eles levantaram até um ao Deus desconhecido, né? Então perceba que o mundo, ele cria vários deuses. Ele cria vários deuses. Qual que é a nossa atitude diante desses deuses que o mundo tem criado, que o mundo adora? Quando você olha, por exemplo, para a cultura do Egito, lembra que o Egito também adorava vários deuses. Eles tinham o deus do sol, o deus do Nilo. Faraó era considerado um deus. Eles tinham vários deuses também, o deus da plantação. Quando você estuda história e você vai olhar para a cultura nórdica, você vai perceber que eles também têm vários deuses. O deus Odin, o deus Thor, aos quais personagens que fazem até parte de filmes, né, da Marvel. Então nós percebemos, meus irmãos, que o mundo em si, eles possuem vários deuses. Na nossa cultura no Brasil também não é diferente. As pessoas têm os seus deuses, têm os seus ídolos, têm as suas imagens e têm os seus deuses que eles colocam no coração. O que eu quero pensar aqui com os irmãos hoje é, diante desses deuses, qual que será a nossa postura? E com isso eu gostaria de ler com vocês Salmo 138, versículo 1. Eu lerei na versão corrigida, porque eu acho interessante da maneira que foi traduzido na versão corrigida. Salmo 138, 1 diz o seguinte: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na versão atualizada, ao invés de estar na presença dos deuses, está na presença dos poderosos, cantarei louvores. Mas eu gostei desta versão, gostei dessa tradução. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Meus irmãos, essa é a nossa postura diante de um mundo que adora falsos deuses, que adora muitos outros deuses. A nossa postura é, estamos aqui nesse mundo, onde a população adora falsos deuses, mas a ti, Senhor, o Deus dos deuses, o Deus verdadeiro, a ti eu cantarei louvores. Essa é a postura que nós devemos ter. É dessa maneira que nós devemos nos comportar, louvando ao nosso Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus é o Deus dos deuses. É dessa maneira que a Bíblia ela retrata. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Estarei lendo aqui na atualizada mesmo. Olha só o que diz aqui. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus é o Deus dos deuses. Nós vamos aprender, e eu vou mostrar um versículo para você na Bíblia, que os deuses, eles não existem. Os deuses, eles são falsos, eles são criações da humanidade. Então, ídolos em si, eles não existem. Mas nós vamos perceber que Deus, ele se identifica acima, o maioral. Ele é quem merece ser adorado. É ele quem merece ser honrado. Por isso que a Bíblia traz essa expressão Deus dos deuses. Ele é maior do que toda adoração que o mundo, que as pessoas podem estar oferecendo. Qual que é a nossa atitude, meu irmão? Diante desses deuses, a nossa atitude é adorar somente ao único Deus. Nós não devemos nos associar a esses deuses. Nós devemos fazer como Daniel e os seus amigos fizeram na Babilônia. Eles escolheram não se associarem com nada que estava ligado à adoração a falsos deuses. Por isso que eles escolheram não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Toda aquela alimentação que o rei estava oferecendo para o fortalecimento daqueles jovens escolhidos, toda aquela alimentação
estava associada com a adoração dos deuses da Babilônia. Então Daniel e os seus amigos, querendo ter uma vida exemplar, querendo ter uma vida santificada, querendo ter uma vida onde ele só estivesse associado com o Deus de Israel, eles então escolheram não se contaminar com aquelas iguarias, não se contaminar com aquela carne. Meus irmãos, essa é a nossa atitude diante da nossa cultura, diante do nosso dia a dia. Nós não devemos nos associarmos com a adoração a outros deuses. Nós devemos realmente nos separar e mostrar que diante desse mundo caído que adora outros deuses, nós estamos adorando o Deus dos céus. Olha só também o que a palavra de Deus diz para nós em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19, eu estarei lendo agora na versão NVT, nova versão transformadora, porque eu também achei interessante a maneira que eles traduziram. Então diz assim, o 1 Coríntios, capítulo 10, 19. Então, o que eu estou tentando dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem algum valor? Ou que os ídolos são deuses de verdade? Paulo ele está orientando a igreja de Corinto, evidentemente, para eles não se associarem com alimentos oferecidos a deuses, a ídolos, mas ele está deixando claro, olha, os ídolos não são deuses de verdade, os deuses não existem, os deuses são criação do homem, é o homem que inventou uma divindade, o homem que inventou um deus, o homem que escolheu adorar o sol, a lua, a estrela e dá o nome de um deus para esse sol, lua e estrela, para essa divindade que ele criou. Tudo é criação. Então perceba que os deuses, na verdade, não existem. Só que Deus ele dá uma importância para aquilo que o homem ele escolhe adorar. Tanto que Deus ele resolveu julgar todos os deuses do Egito. Os deuses não existem, mas Deus resolveu julgar para mostrar para o povo, a nação do Egito, que diante daquelas 10 pragas que Deus mandou, Deus é muito mais forte do que os deuses criativos desses homens que eles criaram. Olha só o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 12, diz assim, Êxodo 12, 12. Porque naquela noite, pela terra do Egito, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Preste atenção agora no que o versículo diz. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Meus irmãos, olha só que interessante. Cada praga que Deus lançou na terra do Egito, ele estava ali desmoralizando um Deus que os egípcios adoravam. Ele estava desmascarando um Deus que os egípcios adoravam. Então, quando Deus, por exemplo, fez o rio Nilo virar em sangue, ele estava julgando, desmascarando, desmoralizando o Deus das águas, o Deus do rio Nilo. Então estava ficando evidente para os egípcios que o Deus de Israel era muito mais poderoso do que o Deus do rio Nilo. Quando Deus afetou o sol, que ficou 3 dias lá em escuridão, eles não conseguiam andar, e Faraó depois clamou para Moisés para que a escuridão fosse embora, Deus estava julgando o Deus do sol, que seria Ra. Então eles adoram esse Deus com o nome de Ra, e Deus estava deixando bem evidente, olha, eu sou muito mais forte do que esse Deus que vocês adoram. Vocês querem continuar adorando esse falso Deus, eu estou desmascarando ele. Estou mostrando a sua inutilidade. Estou mostrando que ele não existe, que ele é incapaz e que ele não pode fazer nada. Eu sou o Senhor. Cada praga que Deus estava jogando, Deus estava então desmascarando um Deus. Inclusive Faraó. Faraó era adorado também na terra do Egito como se fosse um deus, uma divindade. E sabe o que Deus fez? Na 10ª praga, matou o filho de Faraó. E Faraó não pôde fazer nada. Faraó foi incapaz. Deus estava mostrando para a terra do Egito a inutilidade de Faraó, que ele não deveria ser adorado, mas que toda honra e glória deveria ser transferida
somente para o Deus verdadeiro. Por isso que Deus ele disse: eu executarei juízo diante de todos os deuses do Egito. Eles não existem, mas esses deuses estão no coração, foi criado no coração dos egípcios. Então eu estarei mostrando que esse Deus que está no trono do seu coração, ele não deveria estar aí, porque ele é inútil, inexistente, ele não existe e é incapaz de te ajudar, incapaz de abençoar. Mas, meus irmãos, qual que é a nossa postura? Nós não adoramos outros deuses, nós não temos outros ídolos, não devemos ter outros ídolos. Nós estamos diante do nosso Senhor, soberano, criador dos céus e da terra. Mas nesse mundo nós estamos num contexto onde as pessoas à nossa volta adoram muitos ídolos inventados, deuses que são inventados. Qual que é a nossa postura? A ti, Senhor, eu cantarei, a ti louvarei, é somente ao Senhor. Diante dos deuses, eu cantarei louvores a ti. Diante dos deuses, eu o adorarei. Como diz Salmo 138, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você cante louvores na presença dos deuses, para o único Deus que existe, o único Deus soberano. Louve, honre e valorize esse Deus no seu coração. Veja como que está a sua vida diante de Deus, como que está o seu relacionamento diante do Senhor, como que está o seu comportamento dia a dia diante do Deus soberano. Você com as suas atitudes tem agradado a Deus? Você com seu linguajar, com a sua conversa, com aquilo que sai da sua boca, Deus tem se agradado daquilo que você está emanando através da sua boca? Aquilo que você tem olhado, Deus está se agradando disso? Aquilo que você tem colocado os seus ouvidos para ouvir, essas palavras, Deus tem se agradado disso também? Nós estamos diante do Deus que conhece todas as coisas e nós precisamos louvar o nome do Senhor. Que você continuamente esteja louvando e engrandecendo o nome de Deus.